Imagina só, ter o poder de um estado inteiro nas suas mãos, mas estar a um passinho de perder tudo, para sempre. Hoje a gente vai mergulhar numa das jogadas mais ousadas da política brasileira recente. Uma renúncia que, olha, não foi bem uma derrota. Na verdade, foi o começo de um jogo de poder super complexo que acabou desafiando a própria Constituição. Vamos entender como um único ato pode tentar reescrever o futuro político do Rio de Janeiro. Pois é, essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? É ela que define toda essa história. Por que alguém abriria a mão de um dos cargos mais poderosos do país um diazinho antes do seu possível fim político? A resposta, como você pode imaginar, não é nada simples. E ela mostra que na política, às vezes, dar um passo para trás é a peça-chave para se manter no jogo. E tudo se resume a esse momento aqui. O chefe do Executivo do Rio, com a carreira por um fio, renuncia. O timing é o coração da estratégia, percebe? A decisão foi tomada faltando menos de 24 horas para o começo de um julgamento que podia muito bem torná-lo inelegível. Uma coincidência? Acho que não. Bom, então vamos lá. Entramos agora na primeira camada dessa manobra, a tal da renúncia na véspera. À primeira vista parece uma coisa simples, um direito de qualquer político. Só que esse ato, especificamente esse, acionou um debate jurídico assim explosivo. A questão que ficou no ar foi: um direito pode ser usado para minar a integridade do próprio sistema eleitoral? E aqui está a lógica por trás desse primeiro objetivo, o mais direto. Ao renunciar, o político basicamente argumenta o seguinte: olha, como é que podem cassar um mandato que eu não tenho mais? Se o tribunal aceita essa tese, o processo perde o objeto, perde o sentido, sabe? E o julgamento é simplesmente extinto. E o resultado prático disso tudo? Os direitos políticos dele ficam intactos e ele escapa da inelegibilidade da lei da ficha limpa. E isso nos leva direto para o olho do furacão, para o centro da polêmica. Um ato que, na teoria, é perfeitamente legal. Pode ser considerado uma fraude contra a lei? É bem aqui que a discussão fica mais profunda e a gente entra num território fascinante e super controverso, o do abuso de direito. Esse conceito aqui é a chave para entender tudo. Pensa comigo, todo mundo tem o direito de buzinar o carro, certo? Mas ninguém pode ficar buzinando de madrugada na frente de um hospital. O ato é o mesmo, buzinar, mas a intenção e o contexto tornam isso ilícito. A acusação alega que a renúncia, nesse caso, foi exatamente isso, a buzina na porta do hospital, ou seja, um direito que foi usado para um fim prejudicial e totalmente ilegítimo. Esse é um dos princípios mais antigos do direito. A ideia é bem simples, na verdade. A lei não deve proteger quem age de má fé. A tese da acusação é que a renúncia foi um ato calculado, uma torpeza, como diz o jargão, para se beneficiar de uma brecha na lei. E o sistema de justiça não pode simplesmente recompensar esse tipo de comportamento. E o conflito, no fim das contas, se resume a isso. De um lado, você tem o direito individual de renunciar. Do outro, o dever de proteger a moralidade pública e a eficácia da justiça eleitoral. A grande pergunta que os tribunais precisam responder é: qual desses dois valores pesa mais na balança da nossa democracia? Mas sabe quando a gente pensa que a motivação era só salvar a própria pele? A história ganha uma nova dimensão. E se escapar da inelegibilidade fosse só o primeiro passo? E se houvesse um plano muito mais ambicioso para controlar o futuro político do Estado inteiro? Agora a gente entra no xadrez político de verdade. A data da renúncia não foi escolhida ao acaso, de jeito nenhum. Ela foi calculada para explorar uma regrinha bem específica da Constituição e, com isso, garantir que o poder continuasse nas mãos do mesmo grupo político. Foi a transformação de um ato de defesa em um movimento de ataque. A regra do jogo está lá, na nossa Constituição. Funciona assim: se o governo de um estado fica vago nos primeiros 2 anos de mandato, o povo vai às urnas, em eleições diretas, para escolher o sucessor. Mas, se a cadeira fica livre nos 2 últimos anos, aí a história muda. A escolha é indireta, feita só pelos deputados, lá na Assembleia Legislativa. E aqui, minha gente, está o pulo do gato. Ao calcular milimetricamente a data da renúncia para que ela caísse bem no segundo biênio do mandato, o grupo político no poder garante que a escolha do sucessor fique nas mãos de seus aliados na alerge. Com isso, eles evitam o risco de uma eleição popular direta, que é sempre uma caixinha de surpresas. Bom, com um impasse tão complexo como esse, em que a política e o direito se chocam de frente, a decisão final acaba caindo nos ombros de uma instituição, o Supremo Tribunal Federal. Como guardião da Constituição, o STF é chamado para definir as regras desse jogo e, mais importante, criar um precedente para o futuro da democracia brasileira.
O papel do STF aqui vai muito além do caso do Rio, sabe? A Corte precisa decidir se essa manobra fere princípios como a soberania popular, a moralidade. Em outras palavras, a decisão do Supremo pode fechar uma brecha bem perigosa que permite que a lei seja usada para driblar o espírito da própria lei. Então, na prática, como é que o Supremo pode agir? Uma possibilidade é estabelecer uma nova regra que valha para todos os casos futuros. Seria algo como: se um político renunciar depois que um processo de cassação já tiver começado, o julgamento continua mesmo assim, pelo menos para decidir sobre a inelegibilidade. Isso, na prática, tornaria essa manobra toda completamente inútil. E no fim, tudo se resume a esta pergunta fundamental. O que vale mais? A astúcia de usar a letra fria da lei para benefício próprio ou o princípio da moralidade que deve guiar a vida pública? A resposta para essa pergunta não define só o futuro de um político, mas o tipo de democracia que a gente quer construir. Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.